Eu sei que muita gente diz que filho é para a vida toda, que sangue é mais grosso que água, que mãe de verdade perdoa tudo, aguenta tudo, aceita tudo. Mas essas pessoas nunca foram deixadas numa cadeira de rodas que não precisavam, no corredor de um asilo que cheirava a desinfetante e solidão, ouvindo o próprio filho dizer: "Aqui é seu lugar agora, mãe. Vai ser melhor para todo mundo." Me chamo Glória Maria dos Santos. Tenho 72 anos. E essa história começa no dia em que meu único filho me descartou como se eu fosse um móvel velho que não combinava mais com a decoração da vida dele. Era uma manhã de setembro. O sol estava forte, daquele jeito que só Sorocaba tem no fim do inverno, quando o calor já começa a voltar, mas o ar ainda carrega um restinho de friagem. Eu tinha acabado de tomar meu café da manhã, o mesmo café que tomava há décadas. Pão com manteiga, uma fatia de queijo branco e aquele cafezinho coado no pano que minha mãe me ensinou a fazer quando eu ainda era menina. Estava na varanda, olhando para o quintal, pensando em regar as plantas mais tarde. Minhas orquídeas estavam florindo, as mais bonitas que eu já tinha cultivado. Roxas e brancas, delicadas como rendas. Eu tinha orgulho daquelas flores, tinha orgulho daquela casa. Tinha construído tudo com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Foi quando ouvi o portão abrindo. Marcos apareceu no quintal com um sorriso que eu não reconheci. Não era o sorriso do menino que eu criei, do filho que corria para o meu colo quando tinha pesadelo. Era um sorriso ensaiado, calculado, como se ele tivesse praticado na frente do espelho antes de sair de casa. Atrás dele, uma van branca estacionou na rua. 2 homens de uniforme desceram. Uniforme bege, com um logo bordado no peito que eu não consegui ler daquela distância. Meu coração apertou sem eu entender por quê. "Bom dia, mãe. Tudo bem?" A voz dele era doce demais. Gentil demais. Marcos nunca falava assim comigo. Nos últimos anos, nossas conversas eram secas, apressadas, sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor. Então, por que, de repente, tanta delicadeza? "Tudo bem, filho. O que você está fazendo aqui a essa hora? Não tem trabalho hoje?" Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro. O toque era leve, quase paternal, como se os papéis tivessem se invertido. Como se agora fosse ele cuidando de mim, e não o contrário. "Mãe, eu preciso conversar com a senhora. É importante." Entramos na sala. Ele me fez sentar no sofá, aquele sofá marrom que eu tinha comprado quando ele ainda era adolescente. Quantas vezes ele tinha dormido ali assistindo televisão? Quantas vezes eu tinha coberto ele com uma manta de madrugada, tomando cuidado para não acordá-lo? Marcos puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Os 2 homens de uniforme entraram também. Ficaram parados perto da porta. Eu olhei para eles sem entender. "Mãe, eu conversei com um médico, um amigo meu, e ele disse que a senhora está apresentando alguns sinais preocupantes." "Sinais de quê?" "Confusão, mãe. Esquecimento. Ele acha que seria bom a senhora ter um acompanhamento mais especializado." Eu olhei para meu filho como se ele estivesse falando em outra língua. Confusão? Esquecimento? Eu tinha acabado de pagar todas as minhas contas na semana anterior. Tinha ido ao banco sozinha, dirigido meu carro, feito compras no supermercado. Tinha cozinhado, limpado a casa, cuidado do jardim. Onde estava a confusão? "Marcos, do que você está falando?" "Eu estou perfeitamente bem." Ele suspirou, daquele jeito que as pessoas suspiram quando acham que estão lidando com uma criança teimosa. "Mãe, a senhora não percebe, mas nós percebemos. A Patrícia e eu, a gente tem notado umas coisas. A senhora repete as mesmas histórias, esquece onde colocou as chaves, às vezes confunde os dias da semana." "Marcos, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho 72 anos, não 17. É justamente por isso, mãe. A senhora precisa de cuidado, e eu e a Patrícia, a gente não tem condições de cuidar da senhora do jeito que a senhora precisa. As crianças, o trabalho, a correria do dia a dia. A senhora entende, né?" Eu entendi. Entendi perfeitamente. Mas não era o que ele estava dizendo. Era o que ele não estava dizendo. Ele não queria cuidar de mim. Ele queria se livrar de mim. Os 2 homens de uniforme se aproximaram. Um deles carregava uma cadeira de rodas, para mim.
Uma mulher que tinha caminhado 3 quilômetros naquela mesma semana para ir à feira. Marcos, eu não preciso de cadeira de rodas. Eu ando perfeitamente bem. É só para facilitar, mãe. O lugar é grande. Tem muitos corredores. Vai ser mais confortável para a senhora. Eu quis gritar. Quis mandar todo mundo embora da minha casa. Quis ligar para a polícia, para um advogado, para alguém que pudesse me ajudar. Mas quando olhei para o rosto do meu filho, vi algo que me fez gelar por dentro. Ele já tinha decidido. Não importava o que eu dissesse, o que eu fizesse, o que eu provasse. Na cabeça dele, eu já estava no asilo. Eu já era um problema resolvido. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu podia lutar, podia resistir, podia transformar aquela manhã num escândalo, chamar os vizinhos, fazer uma cena. Mas para quê? Para prolongar uma guerra que eu já tinha vencido 10 anos antes? Porque sim, eu tinha um segredo. Um segredo que Marcos não fazia ideia que existia. Um segredo que estava guardado em 3 lugares diferentes, esperando exatamente esse momento. Então eu fiz algo que ele não esperava. Eu levantei do sofá calmamente. Fui até o quarto, peguei minha bolsa, voltei para a sala e disse: "Tudo bem, Marcos. Se você acha que é o melhor, eu vou." O alívio no rosto dele foi obsceno. Ele quase sorriu, quase comemorou. Conseguiu se conter no último segundo, mas eu vi. Eu vi a felicidade dele em me ver obedecendo, em me ver cedendo, em me ver finalmente saindo do caminho. Os homens me ajudaram a sentar na cadeira de rodas. Eu não precisava daquilo, mas deixei. Deixei porque cada segundo daquela humilhação era mais uma prova, mais uma confirmação do que eu já sabia há uma década. Saímos pela porta da frente. O sol me cegou por um instante e eu olhei para a minha casa pela última vez. As paredes que eu mesma tinha pintado. O jardim que eu tinha cultivado durante 40 anos. As janelas que davam para o quarto onde meu marido tinha partido, onde eu tinha chorado noites inteiras, onde eu tinha me reconstruído sozinha. Marcos fechou a porta sem olhar para trás. A van tinha ar-condicionado, mas eu senti frio mesmo assim. Um frio que não vinha de fora, vinha de dentro, daquele lugar onde a gente guarda as coisas que dói demais para pensar. Olhei pela janela durante todo o trajeto. Vi a padaria passando, a Padaria Santos, que eu tinha tocado por 38 anos, acordando às 3 da madrugada. Vi a pracinha onde eu levava Gabriel e Beatriz para brincar nos fins de semana. Vi a escola onde meus netos estudavam. Vi a cidade inteira passando, como se estivesse se despedindo de mim. Ou talvez fosse eu me despedindo dela. O residencial Primavera ficava num bairro afastado. O prédio era bonito por fora, bem pintado, com um jardim na entrada que tentava parecer acolhedor. Mas eu conhecia lugares assim. Sabia o que acontecia por trás das paredes bonitas e dos sorrisos profissionais. Marcos me empurrou pelo corredor principal como quem empurra um carrinho de supermercado. Rápido, eficiente, sem olhar para os lados. Passou direto pelos outros moradores, pelos funcionários, pelas salas de atividades. Não queria perder tempo. Não queria arriscar que eu mudasse de ideia. Chegamos na recepção. Uma moça de uniforme rosa estava atrás do balcão, digitando algo no computador. Marcos tirou uns papéis da pasta que carregava e começou a preencher. Eu fiquei ali, na cadeira de rodas, no meio daquele corredor que cheirava a desinfetante barato e flores artificiais. Olhei ao redor. Vi portas fechadas, vi corrimãos nas paredes, vi cadeiras de plástico alinhadas como soldados esperando uma guerra que nunca ia chegar. E vi rostos. Rostos de pessoas que um dia foram jovens, que um dia foram fortes, que um dia foram o centro do mundo de alguém. Agora estavam ali, estacionadas nos cantos, esperando visitas que nunca vinham, esperando ligações que nunca chegavam, esperando um amanhã que era igual ao ontem e ao dia anterior. Seria esse o meu destino? Não. Eu tinha me preparado. Eu tinha me protegido. Eu só precisava esperar. Marcos terminou de assinar os papéis. Guardou a caneta no bolso do paletó, ajeitou a gravata e finalmente se virou para mim. Ajoelhou na minha frente, como se fosse me dar um abraço de despedida. Mas não me abraçou. Apenas colocou a mão no meu joelho e disse: "Aqui é seu lugar agora, mãe. Vai ser melhor para todo mundo. Eu volto em 1 hora com suas coisas." Eu olhei nos olhos do meu filho.
Os mesmos olhos que eu tinha visto abrir pela primeira vez numa maternidade de Sorocaba, 46 anos atrás. Os mesmos olhos que tinham chorado no meu colo quando o pai dele partiu. Os mesmos olhos que tinham brilhado no dia do casamento, na formatura, no nascimento dos filhos. Agora, esses olhos não tinham nada. Nenhum amor, nenhuma culpa, nenhum remorso. Só alívio. Só a satisfação de quem finalmente resolveu um problema incômodo. Ele esperou que eu chorasse. Esperou que eu implorasse. Esperou que eu agarrasse a manga do paletó dele e pedisse pelo amor de Deus para não me deixar ali. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, sereno, quase maternal. O mesmo sorriso que eu dava quando ele era criança e fazia alguma travessura achando que eu não sabia. O sorriso de quem sabe algo que o outro não sabe. O sorriso de quem já venceu uma batalha que o outro nem percebeu que estava lutando. Marcos franziu a testa. Por um segundo, vi confusão nos olhos dele. Por que a mãe dele estava sorrindo? Por que não estava chorando, gritando, fazendo escândalo? Mas ele não perguntou. Não quis saber. Tinha pressa demais para se livrar de mim. Eu volto em 1 hora, mãe. Ele não voltou em 1 hora. Não voltou naquele dia. Não voltou na semana inteira. Mas eu não me desesperei. Sentada naquela cadeira de rodas, no meio daquele corredor que cheirava a desinfetante e solidão, cercada por rostos esquecidos e sonhos abandonados, eu apenas continuei sorrindo. Porque eu sabia algo que meu filho não sabia. Eu sabia que 10 anos antes, numa noite de dezembro, eu tinha ouvido uma conversa que mudou tudo. Eu sabia que na semana seguinte eu tinha procurado um advogado. Eu sabia que tinha assinado documentos que protegiam cada centavo que eu tinha conquistado com o suor do meu rosto. E eu sabia que, em 1 semana, um advogado apareceria na porta da casa do meu filho. E que quando ele lesse o documento que eu tinha assinado em 2016, suas pernas iam fraquejar. Meu sorriso não era de loucura, não era de desespero, não era de resignação, era de paciência. A paciência de uma mãe que passou a vida inteira cuidando dos outros e finalmente tinha aprendido a cuidar de si mesma. A paciência de uma mulher que sabia que a justiça, às vezes, demora, mas sempre chega. Naquela cadeira de rodas, naquele corredor de asilo, eu não era uma vítima. Eu era uma mulher que tinha passado 10 anos esperando o próprio filho confirmar quem ele realmente era. E agora que ele tinha confirmado, eu finalmente podia agir. Uma funcionária se aproximou e perguntou se eu queria ir para o quarto descansar. Eu agradeci. Disse que preferia ficar ali mais um pouco. Ela estranhou, mas não insistiu. E eu continuei ali, sorrindo, olhando para aquele corredor como quem olha para o primeiro capítulo de uma história que está apenas começando. Porque aquele asilo não era meu fim. Era o começo do fim deles. Vocês devem estar se perguntando como uma mãe chega a esse ponto. Como uma mulher que dedicou a vida inteira a um filho acaba abandonada num corredor de asilo, sorrindo enquanto o mundo desmorona ao redor. A resposta é simples. Aos poucos. Tão devagar que a gente nem percebe. Como água quente que vai esquentando até ferver, e quando você nota, já é tarde demais. Mas deixa eu voltar ao começo. Porque essa história não começou naquele asilo. Começou muito antes, numa maternidade de Sorocaba, numa noite de março de 1979. Marcos nasceu às 3 da manhã, depois de 18 horas de trabalho de parto. Eu tinha 26 anos e achava que sabia o que era amor. Mas quando colocaram aquele bebê no meu peito, quando senti o peso dele nos meus braços, quando olhei para aquele rostinho amassado e vermelho, eu entendi que não sabia nada. Que o amor que eu sentia pelo Ernesto, pelo meu marido, era uma coisa, mas aquele sentimento que explodiu dentro de mim naquela madrugada, era outra coisa completamente diferente. Era um amor que doía, um amor que assustava, um amor que me fazia capaz de qualquer coisa. E foi esse amor que me destruiu. Ernesto era um homem bom, trabalhador, honesto, presente. Ele tinha herdado a padaria do pai dele, a Padaria Santos, que ficava num bairro simples perto do centro. Não era um negócio grande, mas dava para viver com dignidade. Acordávamos juntos às 3 da manhã. Ele ia preparar as massas, eu cuidava do caixa e do atendimento.
Marcos cresceu nos fundos daquela padaria, entre sacos de farinha e o cheiro de pão quente. Foram anos bons, anos simples, mas bons, até que não foram mais. Ernesto partiu quando Marcos tinha apenas 6 anos. Uma condição no coração que descobrimos tarde demais. Num dia ele estava trabalhando normalmente. No outro, estava numa cama de hospital, e 3 semanas depois eu estava vestida de preto, segurando a mão de um menino que não entendia por que o pai não voltava mais para casa. Eu tinha 34 anos. Uma padaria para tocar sozinha. Um filho pequeno para criar. E nenhuma ideia de como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas fiz. Durante os 38 anos seguintes, eu acordei às 3 da madrugada todos os dias. Todos. Sem exceção. Sem férias, sem folgas, sem descanso. Primeiro preparava a massa do pão, deixava crescendo, depois acordava Marcos, dava café da manhã, levava para a escola. Voltava correndo para a padaria, atendia os clientes da manhã, preparava os salgados do almoço. Buscava Marcos na escola, trazia para o fundão da padaria, ajudava com a lição enquanto atendia o balcão. Fechava às 8 da noite. Levava ele para casa, dava banho, fazia janta, colocava para dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Eu não me lembro de ter dormido uma noite inteira durante aqueles anos. Sempre havia algo para fazer, algo para resolver, algo para cuidar. Meu corpo vivia exausto, mas minha mente não me deixava parar. Porque se eu parasse, quem ia cuidar do meu filho? Quem ia garantir que ele tivesse comida na mesa, roupa limpa, material escolar? Marcos foi um menino sensível. A ausência do pai deixou marcas nele que eu via, mas não sabia como curar. Ele tinha pesadelos frequentes, acordava no meio da noite chorando, chamando pelo Ernesto. Eu ia para o quarto dele, deitava do lado, ficava fazendo carinho no cabelo até ele dormir de novo. Às vezes adormecia ali mesmo e acordava de madrugada, com dor nas costas, mas não importava. O que importava era que meu filho se sentisse seguro. Quando ele fez 15 anos, eu já tinha algumas economias guardadas. Não muito, mas o suficiente para pensar no futuro. Decidi que ia investir tudo na educação dele. Paguei cursinho particular, inglês, informática. Tudo o que eu não tive, ele ia ter. Marcos se formou no ensino médio com notas boas. Passou no vestibular para administração numa faculdade particular. A mensalidade era cara, quase metade do que a padaria dava de lucro, mas eu não hesitei. Trabalhei mais, economizei mais, me sacrifiquei mais. Porque era para o futuro do meu filho. Ele se formou aos 24 anos. Eu chorei a cerimônia inteira, sentada naquela cadeira de plástico do ginásio, olhando para o meu menino de beca e capelo, recebendo o diploma. Tudo tinha valido a pena. Todas as madrugadas, todas as dores, todos os sacrifícios. Ali estava a prova de que eu tinha conseguido. O emprego veio rápido, uma empresa de logística no centro da cidade, salário bom, benefícios. Marcos finalmente estava encaminhado. E eu, pela primeira vez em décadas, comecei a pensar que talvez pudesse descansar um pouco. Foi quando Patrícia apareceu. Ela trabalhava como secretária do diretor da empresa. Marcos a conheceu numa festa de confraternização e me ligou no dia seguinte, a voz cheia de entusiasmo, dizendo que tinha conhecido a mulher da vida dele. Eu fiquei feliz. De verdade. Meu filho merecia ser amado, merecia construir uma família. E se essa moça fazia ele feliz, eu ia recebê-la de braços abertos. O primeiro encontro foi num domingo de almoço, aqui em casa. Eu passei a manhã inteira cozinhando. Frango assado, arroz com brócolis, purê de batata, farofa. Arrumei a mesa com a toalha boa, aquela que eu só usava em ocasiões especiais. Queria impressionar, queria que ela se sentisse bem-vinda. Patrícia chegou às 11h30, de braço dado com Marcos. Era bonita, isso eu não podia negar. Cabelo bem arrumado, maquiagem perfeita, roupa de marca. Mas tinha algo nos olhos dela que me incomodou. Um jeito de olhar ao redor como quem avalia o valor das coisas. Um jeito de sorrir que não chegava até o fundo do rosto. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. Disse que estava de dieta, que não podia comer carboidrato, que tinha intolerância a isso e aquilo. Eu tinha passado a manhã inteira na cozinha e ela comeu 3 garfadas de salada. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ela foi ao banheiro e eu ouvi ela comentando com Marcos no corredor. Amor, sua mãe é muito simpática, mas essa casa tem um cheiro estranho. Parece cheiro de fermento.
Você não sente? Cheiro de fermento. O cheiro do meu trabalho. O cheiro do pão que tinha sustentado aquela família por décadas. O cheiro que estava impregnado na minha pele, no meu cabelo, na minha alma. Para ela, era um cheiro estranho, um incômodo. Eu fingi que não ouvi. Engoli aquela dor junto com o orgulho e continuei sorrindo pelo resto do almoço, porque meu filho estava feliz. E a felicidade dele era mais importante que qualquer coisa. O casamento aconteceu 2 anos depois. Eu paguei quase tudo. O vestido, o buffet, a decoração, a lua de mel. Vendi as alianças de ouro que eram da minha mãe, peguei um empréstimo consignado na minha aposentadoria. Marcos prometeu que ia me pagar aos poucos. Nunca pagou 1 centavo. Depois do casamento, eles precisavam de um lugar para morar. Eu dei entrada num apartamento, usei minhas economias de anos. De novo, Marcos prometeu que ia me devolver. De novo, o dinheiro nunca veio. Quando os netos nasceram, primeiro Gabriel, depois Beatriz, eu me ofereci para cuidar deles enquanto o casal trabalhava. Eu já estava com 52 anos, o corpo começando a dar os primeiros sinais de cansaço, as noites mal dormidas cobrando seu preço. Mas como eu ia dizer não? Eram meus netos, meu sangue. Durante 10 anos, eu fui babá, cozinheira, motorista, enfermeira. Levava as crianças para a escola de manhã, buscava à tarde, ajudava com a lição, dava banho, preparava jantar. E ainda tinha a padaria para tocar. Ainda tinha que acordar às 3 da madrugada, mesmo com o corpo implorando por descanso. Aos poucos, as articulações começaram a doer, a pressão a subir, o cansaço a se acumular de um jeito que o sono já não resolvia mais. Patrícia nunca agradeceu. Nunca disse um "obrigada, Dona Glória". Pelo contrário, começou a fazer comentários sobre como eu estava lenta demais para acompanhar as crianças, sobre como eu mimava demais os netos, sobre como seria melhor colocá-los numa escolinha em período integral do que deixar com pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas. Era assim que ela se referia a mim. Não avó, não Dona Glória. Pessoas mais velhas. E Marcos? Marcos não dizia nada. Ficava em silêncio, fingindo que não ouvia, fingindo que não via. O menino que eu tinha criado sozinha, que eu tinha sustentado com o suor do meu rosto, agora abaixava a cabeça para a esposa e deixava a própria mãe ser humilhada. Mas eu aguentei. Aguentei porque achava que era assim que as coisas funcionavam. Que mães aguentavam tudo, perdoavam tudo, aceitavam tudo. Que meu papel era servir, e o papel deles era receber. Até aquela noite de dezembro de 2015. Era aniversário de 10 anos do Gabriel. Eu tinha passado a semana preparando a festa. Bolo de chocolate de 3 andares, brigadeiros, coxinhas, tudo feito à mão. Decorei a sala com balões azuis, comprei lembrancinhas para todos os coleguinhas. Queria que fosse perfeito. A festa foi linda. Gabriel correu, brincou, soprou as velhinhas com aquele sorriso de criança feliz. Eu fiquei no canto, observando, o coração cheio de amor por aquele menino que era tão parecido com o avô que nunca conheceu. Quando os convidados foram embora, eu ajudei a limpar tudo. Lavei a louça, guardei as sobras, varri a sala. Patrícia e Marcos estavam na varanda, tomando vinho, enquanto as crianças assistiam televisão no quarto. Eu fui até a cozinha buscar minha bolsa que tinha esquecido no balcão. E foi quando ouvi. A voz de Patrícia era clara, levemente alterada pelo vinho, mas perfeitamente audível. Amor, quando sua mãe morrer, a gente finalmente vai poder viver de verdade. Aquela padaria vale uma fortuna. E a casa dela, então? Dá para vender e comprar aquele apartamento na praia que a gente sempre quis. Eu congelei. Minha mão parou no ar, a bolsa esquecida no balcão. Esperei. Esperei que meu filho dissesse algo, que ele defendesse minha honra, que ele pelo menos fingisse indignação. Mas o que eu ouvi foi a voz dele, calma, quase divertida. Calma, amor. Ela já tá velha. Não deve demorar muito. As pernas fraquejaram. Precisei me apoiar no balcão para não cair. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés, as paredes giraram, o ar ficou pesado demais para respirar. Meu filho, o menino que eu tinha criado sozinha, o homem pelo qual eu tinha sacrificado minha juventude, minha saúde, minha vida inteira. Ele estava ali,
a poucos metros de mim, contando os dias para minha partida, calculando quanto ia lucrar quando eu não estivesse mais aqui. Saí pela porta dos fundos, sem fazer barulho. Dirigi até em casa com as mãos tremendo no volante, a visão embaçada pelas lágrimas que eu não conseguia segurar. Cheguei em casa e não acendi a luz. Fui direto para o quarto, me deitei na cama ainda de roupa e fiquei ali, no escuro, olhando para o teto. Não dormi aquela noite, nem a seguinte, nem a outra depois. Passei dias repassando cada momento, cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada real economizado. Tudo aquilo tinha sido para quê? Para ouvir meu filho dizer que eu ia demorar muito a partir? Mas no meio daquela dor, algo começou a nascer. Uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Uma certeza fria, calculada, definitiva. Eu não ia morrer para eles herdarem nada. Eu ia viver e ia me proteger. Na semana seguinte, procurei Dr. Ribeiro, o advogado que cuidava dos documentos da padaria desde a época do Ernesto. Contei tudo. A conversa, as humilhações, os anos de ingratidão. Ele me ouviu em silêncio, as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos sérios por trás dos óculos. Quando terminei, ele disse: Dona Glória, a senhora tem todo o direito de proteger o que construiu. E eu vou ajudá-la a fazer isso. Nos meses seguintes, montamos uma blindagem completa. Testamento, cláusulas específicas, condições claras. Tudo amarrado, tudo documentado, tudo legal. Se eu fosse declarada incapaz, sem 3 laudos independentes, os bens iam para uma fundação. Se eu fosse internada em qualquer instituição sem meu consentimento registrado em cartório, Marcos perderia todo o direito à herança. Assinei os documentos em janeiro de 2016. 3 cópias. Uma comigo, uma com o Dr. Ribeiro, uma num cofre de banco. Depois, voltei para minha vida como se nada tivesse acontecido. Continuei cuidando dos netos. Continuei ajudando com as contas. Continuei sendo a mãe e a avó que sempre fui. Mas agora, eu sabia a verdade. E estava preparada para o dia em que eles finalmente mostrariam quem realmente eram. Esse dia demorou 10 anos para chegar, mas chegou. O primeiro dia no Residencial Primavera foi o mais longo da minha vida. Depois que Marcos foi embora, eu fiquei ali, naquela cadeira de rodas, no meio do corredor, olhando para as paredes bege e para os quadros de paisagens genéricas que tentavam dar alguma vida àquele lugar. Uma funcionária me ofereceu água. Outra perguntou se eu queria conhecer o quarto. Eu agradeci, disse que precisava de um momento. Na verdade, eu estava esperando meu filho voltar com minhas coisas, como tinha prometido, esperando ele aparecer na porta com aquela cara de quem percebeu que tinha ido longe demais, esperando, no fundo do meu coração, que aquilo tudo fosse um pesadelo do qual eu ia acordar a qualquer momento. Mas as horas passaram, o sol foi descendo, as sombras foram crescendo e Marcos não apareceu. Às 6 da tarde, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de armação vermelha se aproximou de mim. Ela usava um blazer azul marinho e carregava uma prancheta debaixo do braço. Tinha um jeito firme de andar, mas os olhos eram gentis. Dona Glória, meu nome é Carmen. Sou a diretora do residencial. Podemos conversar um momento? Eu assenti. Ela puxou uma cadeira e sentou na minha frente, bem perto, como quem não quer que outros ouçam. Dona Glória, eu vou ser direta com a senhora. Trabalho com idosos há mais de 20 anos. Já vi de tudo nessa profissão. E posso dizer com toda a certeza que a senhora não deveria estar aqui. Eu olhei para ela sem entender. Ou talvez entendendo demais. A senhora chegou andando do estacionamento até a van. Eu vi pela janela do meu escritório. Seu filho é que insistiu na cadeira de rodas. A senhora respondeu todas as perguntas da recepcionista com clareza. Lembrou datas, nomes, endereços. Não apresenta nenhum sinal de confusão mental. Dona Carmen tirou os óculos e limpou as lentes com um paninho que tirou do bolso. Era um gesto simples, mas que dava tempo para ela escolher as próximas palavras. Eu recebi os papéis que seu filho assinou. Não há nenhum laudo médico anexado, nenhum relatório de avaliação, nenhum documento que justifique essa internação. Só a palavra dele de que a senhora precisava de cuidados especiais. Meu coração acelerou, mas eu mantive a compostura. Tinha passado anos fingindo que não via, não ouvia, não sentia. Agora,
Esse treinamento estava servindo para alguma coisa. Dona Carmen, o que exatamente a senhora está me dizendo? Ela colocou os óculos de volta e me olhou nos olhos. Estou dizendo que, na minha opinião profissional, a senhora foi trazida aqui contra sua vontade. E isso, Dona Glória, é muito grave. Naquele momento, eu poderia ter chorado. Poderia ter desabado, contado tudo, pedido ajuda desesperadamente. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, eu sorri. O mesmo sorriso que tinha dado para Marcos algumas horas antes. Dona Carmen, a senhora tem toda a razão, mas eu preciso que a senhora me dê alguns dias antes de tomarmos qualquer providência. Pode fazer isso por mim? Ela franziu a testa, claramente confusa. Alguns dias? Dona Glória, a senhora entende a gravidade da situação? Seu filho a abandonou aqui sem nenhuma documentação adequada. Isso pode ser considerado... Eu sei o que pode ser considerado. Mas eu tenho um plano, e para esse plano funcionar, eu preciso de alguns dias aqui. Preciso que meu filho pense que conseguiu o que queria. Preciso que ele se sinta seguro. Dona Carmen me estudou por um longo momento. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, tentando entender que tipo de mulher eu era. A senhora tem como se proteger? Tem alguém lá fora que possa ajudar? Eu pensei em Dr. Ribeiro, nos documentos guardados em 3 lugares diferentes. Na blindagem que tínhamos construído juntos, tijolo por tijolo, cláusula por cláusula. Tenho tudo o que preciso. Só preciso de tempo. Ela assentiu lentamente. Tudo bem, Dona Glória. Vou confiar na senhora. Mas se em uma semana as coisas não se resolverem, eu mesma vou tomar providências. Não posso ser conivente com esse tipo de situação. Apertei a mão dela com força. Naquele aperto havia mais do que gratidão. Havia o reconhecimento de uma mulher que via outra mulher, que entendia, sem precisar de explicações, o que significava ser tratada como descartável. Naquela noite, dormi num quarto pequeno, com 2 camas. A outra estava vazia, o que me deu privacidade para pensar. O colchão era duro, o travesseiro fino demais, mas eu já tinha dormido em lugares piores. Nos primeiros anos depois que Ernesto partiu, havia noites em que eu dormia sentada na cadeira da padaria, esperando a massa crescer, sem nem ter forças para ir até o quarto. Deitada ali, olhando para o teto branco, eu repassei cada detalhe do que precisava fazer. Primeiro, ligar para Dr. Ribeiro, explicar a situação, confirmar que todos os documentos estavam em ordem. Segundo, esperar. Esperar Marcos se sentir confortável. Esperar ele pensar que tinha vencido. Esperar ele baixar a guarda. Terceiro, aparecer na porta da casa dele. Com o advogado, com os documentos. Com a verdade que ele nunca imaginou que eu soubesse. O sono demorou a chegar, mas quando chegou, foi profundo. Eu estava cansada, sim, mas era um cansaço diferente. Não era o cansaço de quem está sendo derrotada. Era o cansaço de quem está se preparando para a batalha final. No segundo dia, acordei às 5 da manhã. Hábito de décadas que o corpo não esquece. O sol ainda não tinha nascido, mas eu já estava de pé, olhando pela janela do quarto para o jardim do residencial. Havia outros moradores já acordados também. Uma senhora de cabelos brancos caminhava devagar pelo corredor, apoiada num andador. Um senhor de pijama listrado estava sentado numa poltrona perto da recepção, olhando para o nada. Uma mulher mais jovem, provavelmente funcionária, empurrava um carrinho com medicamentos de porta em porta. Eu observei tudo aquilo com um nó na garganta. Quantas dessas pessoas tinham sido deixadas aqui como eu? Quantas tinham filhos que prometeram voltar e nunca voltaram? Quantas estavam esperando uma visita que nunca viria? Uma ligação que nunca chegaria? Às 9 da manhã, pedi para usar o telefone. Uma funcionária me levou até um aparelho na recepção e me deu privacidade. Disquei o número de Dr. Ribeiro de memória. Eu tinha decorado aquele número anos atrás, justamente para um momento como esse. Ele atendeu no 3º toque. Escritório Ribeiro, bom dia. Dr. Ribeiro, é Glória. Glória dos Santos. Houve uma pausa. Quando ele falou de novo, a voz estava tensa. Dona Glória, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, doutor. Meu filho me internou num asilo ontem, sem meu consentimento, sem laudo médico, sem nada. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Onde a senhora está? Residencial Primavera.
bairro Vista Alegre, aqui em Sorocaba. A senhora está segura? Está sendo bem tratada? Estou. A diretora daqui percebeu que algo estava errado. Ela está do meu lado. Ótimo. Dona Glória, a senhora sabe o que isso significa, não sabe? Eu sabia. Sabia desde o momento em que Marcos me colocou naquela cadeira de rodas. Sei, doutor. A cláusula foi acionada. Exatamente. Internação em instituição de longa permanência sem consentimento documentado em cartório. Seu filho acabou de perder todo e qualquer direito sobre seus bens. Eu deveria ter sentido satisfação. Deveria ter sentido triunfo, vingança, alegria. Mas o que eu senti foi um vazio imenso, uma tristeza profunda por ter chegado a esse ponto. Por ter criado um filho que me tratou como um obstáculo a ser removido. Doutor, eu quero fazer isso pessoalmente. Quero estar lá quando ele souber. Dona Glória, tem certeza? Vai ser um momento difícil. Talvez fosse melhor eu ir sozinho, poupar a senhora desse confronto. Eu passei 10 anos me preparando para isso, doutor. 10 anos esperando, observando, aguentando em silêncio. Eu preciso estar lá. Preciso olhar nos olhos dele quando ele entender o que fez. Houve outra pausa. Quando o doutor Ribeiro falou de novo, havia respeito na voz dele. Entendo, Dona Glória. Vou preparar toda a documentação. Em quanto tempo a senhora quer que isso aconteça? 1 semana. Eu quero ficar aqui por 1 semana. Quero dar tempo para o Marcos achar que venceu. Quero que ele se sinta seguro, confortável, aliviado. E aí, quando ele menos esperar, nós aparecemos. Entendido. Vou deixar tudo pronto. A senhora me liga quando quiser que eu vá buscá-la. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, olhando para a parede. A funcionária perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, agradeci, voltei para o meu quarto. Os dias seguintes foram estranhos. Eu não estava ali como moradora de verdade, mas também não era exatamente uma visita. Estava num limbo, esperando o momento certo de agir. E enquanto esperava, eu observava. Observava os outros moradores, suas rotinas, suas histórias, suas solidões. Dona Alzira, 84 anos, tinha sido deixada ali pela filha há 3 anos. A filha prometeu visitar todo domingo, mas só aparecia no Natal e no aniversário. Seu Joaquim, 79 anos, tinha vendido a casa para pagar o tratamento da esposa. Quando ela partiu, os filhos não quiseram recebê-lo de volta. Disseram que não tinham espaço. Cada história que eu ouvia era um espelho do que poderia ter acontecido comigo. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa em 2015. Se eu não tivesse procurado o Dr. Ribeiro. Se eu não tivesse me protegido. No 4º dia, Dona Carmen me chamou no escritório dela. Dona Glória, seu filho não apareceu. Não ligou. Não mandou suas roupas, seus pertences, nada. A senhora tem certeza de que quer continuar esperando? Eu olhei para ela e senti uma gratidão imensa por aquela mulher. Ela não me conhecia, não me devia nada, mas estava ali, preocupada comigo, querendo me ajudar. Tenho certeza, Dona Carmen. Amanhã vai ser o dia. Ela assentiu, ainda preocupada, mas respeitando minha decisão. A senhora é uma mulher forte, Dona Glória. Não sei o que está planejando, mas tenho certeza de que vai dar certo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada, olhando pela janela, vendo as estrelas aparecerem no céu de Sorocaba. Pensei em Ernesto, em como ele teria ficado destroçado se soubesse o que nosso filho tinha se tornado. Pensei em Marcos criança, correndo pelos corredores da padaria, rindo, me abraçando antes de dormir. Pensei na mulher que eu era antes de tudo isso, e na mulher que eu tinha me tornado. Às 6 da manhã do 5º dia, eu liguei para Dr. Ribeiro. Pode vir me buscar, doutor, está na hora. Ele chegou às 10. Eu já estava pronta, com a mesma roupa que tinha usado no dia em que Marcos me trouxe. Não tinha outras opções, já que meu filho nunca se deu ao trabalho de trazer minhas coisas. Dona Carmen me acompanhou até a recepção. Quando viu o Dr. Ribeiro, um senhor de terno escuro e pasta de couro, ela entendeu que eu tinha falado a verdade, que eu realmente tinha um plano. Dona Glória, foi um prazer conhecê-la. E posso dizer que foi a moradora mais incomum que já tive neste lugar. Eu ri. Uma risada genuína, a primeira em dias. Obrigada por tudo, Dona Carmen, por acreditar em mim, por me dar tempo. Ela me abraçou. Um abraço forte, de mulher para mulher. Vá lá
e mostre para eles quem a senhora realmente é. Saí do residencial Primavera de cabeça erguida. Não em cadeira de rodas, não sendo empurrada como um objeto. Caminhando com minhas próprias pernas, no meu próprio ritmo, dona do meu próprio destino. Dr. Ribeiro abriu a porta do carro para mim. Antes de entrar, olhei uma última vez para aquele prédio. Para as janelas, onde rostos solitários observavam o mundo passar. Para o jardim que tentava esconder a tristeza que existia lá dentro. Eu tinha passado 5 dias naquele lugar. 5 dias que me ensinaram mais sobre a vida do que décadas de trabalho duro. Entrei no carro e Dr. Ribeiro sentou ao meu lado. Dona Glória, antes de irmos, preciso confirmar uma coisa. A senhora tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Uma vez que entregarmos esses documentos, não há volta. Seu filho vai perder tudo. Eu olhei para ele. Pensei em todas as madrugadas que acordei às 3 da manhã. Em todas as noites que dormi na cadeira da padaria. Em todos os sacrifícios que fiz, em todas as humilhações que engoli, em todas as lágrimas que segurei. E pensei naquela frase. Aquela frase que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Ela já tá velha, não deve demorar muito. Tenho certeza, doutor. Vamos. O carro deu partida. E enquanto as ruas de Sorocaba passavam pela janela, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. A paz de quem sabe que está fazendo a coisa certa. A paz de quem finalmente vai ter a chance de olhar nos olhos de quem a machucou e dizer a verdade. A paz de quem passou a vida inteira cuidando dos outros e finalmente aprendeu a cuidar de si mesma. Dali a 30 minutos, estaríamos na porta da casa do meu filho. E ele não fazia a menor ideia do que estava por vir. O carro de Dr. Ribeiro parou em frente à casa do meu filho às 10h42 da manhã. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio do painel 3 vezes durante o trajeto. Estava contando os minutos, estava saboreando cada segundo que me aproximava daquele momento. A casa ficava num condomínio fechado no bairro Jardim Europa, uma das áreas mais valorizadas de Sorocaba. 3 quartos, suíte com closet, piscina nos fundos. Marcos e Patrícia tinham se mudado para lá há 5 anos, quando ele foi promovido a gerente na empresa de logística. Eu me lembro do dia em que eles me convidaram para conhecer a casa nova. Patrícia fez questão de mostrar cada cômodo, cada detalhe da decoração, cada móvel importado. Falava dos preços como se estivesse recitando um poema. O sofá de couro italiano, a mesa de jantar de madeira de demolição, as cortinas que ela tinha mandado fazer sob medida. Em nenhum momento ela agradeceu. Em nenhum momento reconheceu que parte daquilo só existia porque eu tinha ajudado Marcos a se estabelecer. Porque eu tinha dado entrada no primeiro apartamento deles, pago o casamento, cuidado dos filhos de graça por 1 década. Para Patrícia, tudo aquilo era mérito exclusivo do casal. Eu era apenas a sogra inconveniente que aparecia nos fins de semana para ver os netos. Dr. Ribeiro desligou o motor e se virou para mim. Dona Glória, antes de entrarmos, preciso que a senhora esteja preparada. Seu filho pode reagir de várias formas. Pode chorar, pode gritar, pode tentar argumentar, pode até tentar impedir que a gente entre. Mas a senhora precisa manter a calma. Não podemos dar motivo para ele alegar qualquer tipo de coação ou intimidação. Eu olhei para aquela casa. Para as paredes pintadas de branco, para o jardim bem cuidado, para os carros na garagem. Tudo tão bonito por fora. Tudo tão podre por dentro. Pode ficar tranquilo, doutor. Eu esperei 10 anos por esse momento. Não vou estragar tudo agora. Descemos do carro. Dr. Ribeiro carregava uma pasta de couro marrom, a mesma pasta que eu tinha visto tantas vezes no escritório dele ao longo dos anos. Dentro dela estavam os documentos que iam mudar tudo. Caminhamos até o portão, toquei a campainha e esperei. 30 segundos. 1 minuto. 1 minuto e meio. A porta da casa se abriu e Patrícia apareceu. Ela usava um vestido florido e sandálias de salto baixo, o cabelo preso num coque elegante. Estava maquiada, perfumada, pronta para algum compromisso social. Quando me viu, o rosto dela se transformou. Primeiro, surpresa. Depois, confusão. E, finalmente, algo parecido com medo. Dona Glória, o que a senhora está fazendo aqui? Eu não respondi. Apenas olhei para ela, em silêncio, esperando que ela processasse a situação. Dr. Ribeiro deu um passo à frente.
Bom dia. Meu nome é Henrique Ribeiro. Sou advogado. Precisamos falar com o Sr. Marcos. É urgente. Patrícia olhou do advogado para mim, de mim para o advogado. Os olhos dela estavam arregalados, a boca entreaberta. Ela não sabia o que fazer, o que dizer, como reagir. Marcos está... Ele está trabalhando em casa hoje. Mas não sei se... Pode chamá-lo, por favor. É do interesse dele ouvir o que temos a dizer. Ela hesitou por mais alguns segundos, depois desapareceu porta adentro. Eu ouvi passos apressados, vozes abafadas, e então silêncio. 2 minutos depois, Marcos apareceu. Ele estava de bermuda e camiseta, os cabelos despenteados, a barba por fazer. Claramente não esperava visitas. Claramente não esperava me ver ali, de pé, na porta da casa dele, uma semana depois de ter me abandonado num asilo. Mãe, o quê? Como a senhora saiu de lá? A voz dele era de pura confusão. Não de remorso, não de culpa. Confusão. Como se eu fosse uma encomenda que tinha sido devolvida por engano. Bom dia, Marcos. Posso entrar? Ele olhou para Dr. Ribeiro, depois para mim de novo. Quem é esse? Meu advogado. Temos alguns assuntos para resolver. Marcos ficou parado na porta por um longo momento. Eu vi a mente dele trabalhando, tentando entender o que estava acontecendo, tentando calcular os riscos. Finalmente, ele deu um passo para o lado e nos deixou entrar. A sala estava exatamente como eu lembrava. O sofá de couro italiano, a mesa de centro de vidro, as cortinas sob medida. Tudo impecável, tudo no lugar. O cheiro de ambientador de lavanda pairava no ar, misturado com o perfume importado de Patrícia. Sentem-se. Marcos indicou o sofá. Eu sentei numa poltrona lateral, de frente para ele. Doutor. Ribeiro ficou de pé, abrindo a pasta de couro sobre a mesa de centro. Patrícia entrou na sala e sentou ao lado do marido. Ela estava pálida, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos em mim. Pela primeira vez desde que a conheci, ela estava em silêncio. Mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora trouxe um advogado aqui? A voz de Marcos tinha um tom de impaciência. Como se eu estivesse atrapalhando o dia dele. Como se a minha presença fosse um inconveniente. Eu olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha carregado no ventre por 9 meses, para o menino que eu tinha amamentado, banhado, vestido, alimentado, para o adolescente cujas lágrimas eu tinha enxugado tantas vezes, para o adulto que eu tinha sustentado, apoiado, ajudado em cada passo da vida, e vi um estranho de olhos frios e coração vazio. Um estranho que tinha me colocado numa cadeira de rodas e me empurrado pelos corredores de um asilo como quem descarta um móvel velho. Marcos, eu vou te contar uma história, e você vai ouvir até o final sem me interromper. Pode fazer isso? Ele franziu a testa, claramente irritado. Mãe, eu tenho uma reunião daqui a pouco. Será que não pode ser rápido? Não, não pode. O tom da minha voz o surpreendeu. Eu nunca tinha falado assim com ele. Durante toda a vida dele, eu tinha sido a mãe que cedia, que aceitava, que engolia. Mas essa mãe tinha ficado para trás naquele corredor de asilo. Era dezembro de 2015, aniversário de 10 anos do Gabriel. Eu tinha passado a semana inteira preparando a festa. Bolo de 3 andares, salgadinhos, decoração, lembrancinhas. Tudo feito com as minhas próprias mãos, com o meu próprio dinheiro. Marcos me olhava sem entender onde eu queria chegar. Patrícia, ao lado dele, tinha ficado ainda mais pálida. A festa foi linda. Gabriel se divertiu, os coleguinhas brincaram, todo mundo foi embora feliz. E eu fiquei para ajudar a limpar. Lavei a louça, guardei as sobras, varri a sala. Porque era isso que eu fazia, não é? Eu sempre limpava a bagunça que vocês deixavam. Fiz uma pausa. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Quando terminei, fui até a cozinha buscar minha bolsa. Vocês dois estavam na varanda, tomando vinho, achando que eu já tinha ido embora. Eu vi o momento exato em que Patrícia entendeu. O rosto dela passou de pálido para cinzento. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu ouvi tudo, Patrícia. Cada palavra. Marcos olhou para a esposa, confuso. Do que ela está falando? Patrícia não respondeu. Estava paralisada, os olhos fixos em mim como um animal pego na armadilha. Eu continuei. Sua esposa disse, e eu vou repetir palavra por palavra, porque essas palavras ficaram gravadas na minha memória.
Amor, quando sua mãe morrer, a gente finalmente vai poder viver de verdade. Aquela padaria vale uma fortuna. E a casa dela, então? Dá para vender e comprar aquele apartamento na praia que a gente sempre quis. Marcos ficou imóvel. Eu vi a ficha caindo, vi as peças se encaixando na cabeça dele. E você sabe o que foi pior, Marcos? Não foi o que ela disse. Foi o que você respondeu. Olhei nos olhos do meu filho. Os mesmos olhos que eu tinha visto abrir pela primeira vez naquela maternidade, 46 anos atrás. Você disse: calmas, amor, ela já tá velha, não deve demorar muito. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que eu já tinha experimentado. Era como se o tempo tivesse parado, como se o ar tivesse ficado sólido. Marcos abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Eu não terminei. Ele fechou a boca. Patrícia começou a chorar em silêncio, as lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita. Naquela noite, eu voltei para casa e não dormi. Passei dias pensando no que tinha ouvido, repassando cada sacrifício que tinha feito por você. Cada madrugada que acordei às 3 da manhã, cada real que economizei, cada sonho que deixei de lado para que você pudesse realizar os seus. Minha voz estava calma, controlada. Eu tinha ensaiado esse momento tantas vezes na minha cabeça que as palavras saíam naturalmente. E então eu tomei uma decisão. Procurei um advogado, o Dr. Ribeiro aqui. E juntos, nós criamos uma proteção para tudo o que eu tinha construído. A padaria, a casa, as economias. Tudo foi blindado com cláusulas muito específicas. Dr. Ribeiro deu um passo à frente e tirou um documento da pasta. Colocou sobre a mesa de centro, virado para Marcos. Esse documento foi assinado em janeiro de 2016, há quase 10 anos. Nele estão descritas as condições para que seu cliente tenha direito à herança de Dona Glória. Marcos pegou o documento com as mãos tremendo. Começou a ler, os olhos correndo pelas linhas. Eu observei cada expressão do rosto dele. A confusão inicial, a incredulidade, o choque. E, finalmente, o pânico. Uma das cláusulas é muito clara, continuei. Se eu fosse internada em qualquer instituição de longa permanência, sem meu consentimento registrado em cartório, você perderia automaticamente todo e qualquer direito sobre meus bens. Marcos ergueu os olhos do documento. Estava lívido. Mãe, eu não sabia. A Patrícia disse que era o melhor. Eu pensei que... Você pensou que eu era uma velha confusa que ia aceitar qualquer coisa. Você pensou que podia me descartar num asilo e esperar eu partir para herdar tudo. Você pensou errado. As mãos dele começaram a tremer. O documento chacoalhava entre seus dedos. E então, eu vi acontecer. As pernas dele fraquejaram. Mesmo sentado, ele pareceu afundar no sofá, como se os ossos tivessem virado gelatina. O rosto ficou branco, os lábios tremiam, os olhos se encheram de lágrimas. Mãe, por favor, a senhora não pode fazer isso. Patrícia se levantou de repente, o rosto desfigurado de desespero. Dona Glória, foi um mal-entendido. Nós nunca quisemos magoar a senhora. O Marcos só queria o melhor para a senhora. Ele me disse que o asilo era temporário, que era só até a gente se organizar. Eu olhei para ela. Para aquela mulher que tinha passado anos me tratando como uma empregada de segunda classe, que tinha reclamado do meu cheiro de fermento, que tinha sonhado com a minha partida como quem sonha com a loteria. Patrícia, você passou anos esperando eu partir para herdar o que é meu. Agora você não vai herdar nada. Parece justo para mim. Ela começou a chorar mais alto, soluçando, dizendo coisas desconexas sobre as crianças, sobre as contas, sobre o futuro. Mas eu já não estava ouvindo. Eu me levantei da poltrona e ajeitei a roupa. Olhei uma última vez para o meu filho, aquele homem destruído afundado no sofá de couro italiano. Eu passei 10 anos esperando você me mostrar quem você realmente é, Marcos. Você mostrou. E agora, eu estou te mostrando quem eu realmente sou. Caminhei em direção à porta. Dr. Ribeiro me acompanhou, a pasta de couro debaixo do braço. Antes de sair, me virei uma última vez. Você me colocou num asilo achando que estava me descartando. Mas eu já tinha me protegido uma década antes. Porque mães sabem, Marcos, mães sempre sabem. Saí daquela casa sem olhar para trás. Ouvi Patrícia gritando alguma coisa, ouvi Marcos chamando meu nome. Mas eu continuei andando. O sol estava forte lá fora.
O mesmo sol de Sorocaba que tinha me acompanhado durante 72 anos de vida. O mesmo sol que tinha iluminado minhas madrugadas na padaria, meus dias de trabalho, meus momentos de solidão. Entrei no carro de Dr. Ribeiro e fechei a porta. Para onde agora, Dona Glória? Eu olhei pela janela. Para aquela casa bonita, para aquela vida perfeita que escondia tanta podridão. Para casa, doutor. Para minha casa de verdade. O carro deu partida e se afastou daquele condomínio, daquela rua, daquela parte da minha vida que ficava definitivamente para trás. Eu tinha feito o que precisava fazer. Agora era hora de começar a viver. Os primeiros dias depois do confronto foram estranhos. Eu voltei para minha casa. Aquela mesma casa onde Marcos tinha me colocado numa cadeira de rodas, e encontrei tudo exatamente como eu tinha deixado. As orquídeas na varanda, um pouco murchas pela semana sem água, o cafezinho ainda no coador, frio e esquecido. A bolsa que eu nem tinha conseguido pegar direito quando os homens da van chegaram. Andei pelos cômodos em silêncio, tocando os móveis, olhando as fotografias nas paredes. Tinha fotos de Marcos em todas as fases da vida. Bebê no meu colo, criança na formatura do jardim, adolescente de aparelho nos dentes, adulto no dia do casamento. Uma linha do tempo inteira de um filho que eu amei com todas as minhas forças. Parei na frente da foto do casamento dele. Marcos de terno, Patrícia de branco, eu no canto com aquele vestido azul que tinha comprado especialmente para a ocasião. Eu estava sorrindo na foto. Um sorriso genuíno, feliz, cheio de esperança para o futuro. Como as coisas tinham mudado tanto. Tirei a foto da parede e guardei numa gaveta. Não por raiva, não por vingança, mas porque olhar para ela agora doía demais. Doía ver aquela versão de mim mesma, tão inocente, tão cheia de sonhos que nunca se realizaram. Na primeira semana, o telefone não parou de tocar. Marcos ligava 3, 4 vezes por dia. Eu via o nome dele piscando na tela e deixava tocar até cair na caixa postal. Não tinha nada que ele pudesse dizer que eu quisesse ouvir. Não tinha desculpa grande o suficiente, explicação convincente o bastante. Patrícia também tentou. Mandou mensagens longas, cheias de justificativas e pedidos de perdão. Disse que tinha sido tudo um mal-entendido, que ela nunca quis me magoar, que as palavras tinham saído erradas naquela noite de 2015. Como se fosse possível dizer, não deve demorar muito, de um jeito que não fosse cruel. Parentes que há anos não me procuravam começaram a aparecer. Tia Jurema, que morava em Campinas e mal me ligava no Natal, de repente estava preocupadíssima com a situação da família. Primo Roberto, que eu não via desde o enterro do meu marido, mandou uma mensagem perguntando se não era melhor resolver isso entre vocês sem advogado. Todos querendo opinar, todos querendo interferir, todos achando que eu estava sendo dura demais. Mas nenhum deles tinha estado lá quando eu acordava às 3 da madrugada para fazer pão. Nenhum deles tinha segurado minha mão quando Ernesto partiu. Nenhum deles tinha ouvido meu filho dizer que eu ia demorar muito para partir. Então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Desliguei o telefone. Por 3 dias inteiros, não atendi ninguém, não respondi ninguém, não dei satisfação para ninguém. Precisava desse tempo para mim. Precisava processar tudo o que tinha acontecido, tudo o que ainda ia acontecer. No 4º dia, liguei para Dr. Ribeiro. Tínhamos decisões práticas a tomar. A padaria, a casa, as economias. Tudo precisava ser resolvido, organizado, direcionado. Ele veio até minha casa com uma pasta cheia de documentos e passamos a tarde inteira conversando sobre o futuro. A padaria foi a primeira decisão. A Padaria Santos funcionava há mais de 50 anos naquele mesmo endereço. Primeiro com o sogro do Ernesto, depois com o Ernesto, depois comigo. Era mais do que um negócio. Era um pedaço da história da minha família, um pedaço da história do bairro. Eu poderia ter vendido para uma rede grande, dessas que compram padarias tradicionais e transformam em franquias sem alma. Teriam pago bem, provavelmente mais do que o valor de mercado. Mas não era isso que eu queria. Chamei seu Nelson e Dona Fátima, o casal que trabalhava comigo há mais de 20 anos. Eles tinham chegado como ajudantes, aprendido o ofício comigo, se tornado parte da família. Nelson sabia fazer o pão francês melhor do que eu. Fátima conhecia cada cliente pelo nome. Sabia quem gostava do pão mais torrado, quem preferia a casquinha macia.
Ofereci a padaria para eles, pelo valor justo, parcelado em 10 anos, com juros que mal cobriam a inflação. Eles choraram quando eu fiz a proposta. Disseram que não tinham como pagar, que era generosidade demais. Mas eu insisti. Aquela padaria merecia continuar nas mãos de quem a amava. E Nelson e Fátima amavam aquele lugar tanto quanto eu. Assinamos os papéis numa tarde de outubro, com champanhe barato e lágrimas de alegria. Pela primeira vez em semanas, eu me senti leve. A casa foi mais difícil. 40 anos de memórias naquelas paredes. O quarto onde Marcos deu os primeiros passos. A cozinha onde eu preparei milhares de refeições. O jardim onde Ernesto plantou a primeira roseira, que ainda florescia todo setembro. Eu poderia ter vendido também. O bairro tinha valorizado muito. Corretores me ligavam toda semana oferecendo propostas tentadoras. Mas toda vez que eu pensava em assinar um contrato de venda, algo me travava. Foi Dona Carmen quem me deu a ideia. Ela me ligou 2 semanas depois do confronto, querendo saber como eu estava. Contei sobre a padaria, sobre as decisões que precisava tomar, sobre a dificuldade com a casa. Ela ouviu tudo em silêncio e depois disse algo que mudou minha perspectiva. Dona Glória, a senhora sabe quantos idosos no seu bairro vivem sozinhos, sem ter para onde ir, sem ter com quem conversar? A senhora tem uma casa grande, bem localizada. Já pensou em transformar isso em algo que ajude outras pessoas? Naquela noite, não dormi pensando naquela ideia. 1 mês depois, a casa da minha família se transformou no Centro de Convivência Ernesto Santos, um espaço onde idosos do bairro podiam se reunir durante o dia, participar de atividades, fazer amizades, se sentir vivos. Contratei 2 cuidadoras, uma assistente social, uma professora de artesanato. Reformei a sala para caber mais gente, transformei o quintal num jardim comunitário. A inauguração foi simples, sem pompa, sem discurso. Mas quando vi a sala cheia de pessoas da minha idade, rindo, conversando, jogando dominó, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Aquela casa, que quase tinha sido palco da minha humilhação, agora era um lugar de acolhimento para dezenas de pessoas. Com o dinheiro que sobrou da venda da padaria, comprei um apartamento no centro da cidade. 2 quartos, varanda com vista para o parque, elevador, portaria 24 horas. Era menor do que minha casa, mas era meu. Completamente meu. Um lugar onde eu podia começar de novo, sem fantasmas, sem memórias dolorosas. Me inscrevi num curso de informática para a 3ª idade. Aprendi a usar o celular direito, a mandar mensagens, a fazer chamada de vídeo. Descobri que existia um mundo inteiro dentro daquela telinha, um mundo que eu tinha ignorado por anos, achando que era coisa de jovem. Entrei num coral da igreja do bairro. Eu sempre gostei de cantar, mas nunca tinha tido tempo. Agora, toda quarta-feira à noite, eu estava lá, ensaiando músicas que me faziam chorar de emoção. Fiz amizades que eu não esperava fazer aos 72 anos. Pessoas que me viam como Glória, não como a mãe de alguém, não como a avó de alguém. Viajei para o litoral pela primeira vez. 72 anos e eu nunca tinha visto o mar de perto. Fiquei 1 semana em Ubatuba, num hotel simples de frente para a praia. Todo dia acordava cedo, caminhava pela areia, sentava numa cadeira olhando as ondas. Ninguém me conhecia ali. Eu era apenas uma senhora aproveitando a vida. 3 meses depois do confronto, Gabriel me procurou. Ele apareceu no meu apartamento numa tarde de sábado, sem avisar. Quando abri a porta e vi meu neto ali, de pé, com aqueles olhos que lembravam tanto o avô, meu coração quase parou. Gabriel tinha 20 anos agora. Estava na faculdade de engenharia, trabalhava meio período numa empresa de tecnologia. Tinha se tornado um homem sem eu perceber, enquanto eu estava ocupada demais tentando sobreviver na casa dos pais dele. Ele me abraçou antes de dizer qualquer coisa. Um abraço longo, apertado, daqueles que dizem mais do que palavras conseguem expressar. Quando se afastou, tinha lágrimas nos olhos. Vó, eu sei de tudo. Ouvi meus pais conversando. Sei o que eles fizeram com a senhora. Sei o que eles disseram naquela noite. Eu não sabia o que responder. Não queria colocar meu neto contra os pais dele, não queria que ele carregasse esse peso. Gabriel, isso é entre mim e seu pai. Você não precisa se envolver. Mas eu quero me envolver, vó. A senhora cuidou de mim a vida inteira.
me levava para a escola, fazia meu lanche, me ajudava com a lição. E eles trataram a senhora como se fosse nada. Isso não tá certo. Sentamos na sala e conversamos por horas. Ele me contou como a casa tinha ficado depois do confronto. Marcos e Patrícia brigando toda a noite, culpando um ao outro, tentando encontrar um jeito de reverter a situação. Beatriz, a irmã dele, tinha ido morar com uma amiga para escapar do clima pesado. Gabriel disse que não conseguia mais olhar para o pai do mesmo jeito, que toda vez que Marcos tentava falar sobre mim, ele se levantava e saía do cômodo, que tinha perdido o respeito por um homem que era capaz de abandonar a própria mãe num asilo. Eu ouvi tudo com o coração apertado. Por um lado, doía saber que minha família tinha se despedaçado daquele jeito. Por outro, me enchia de orgulho ver que meu neto tinha se tornado um homem de caráter, capaz de reconhecer a injustiça mesmo quando vinha dos próprios pais. Antes de ir embora, Gabriel me fez prometer que não ia sumir da vida dele, que ia continuar sendo a avó que ele conhecia, a avó que fazia bolo de chocolate no aniversário, que contava histórias da padaria, que ensinava receitas de família. Eu prometi. Beatriz apareceu algumas semanas depois. 18 anos, recém-formada no ensino médio, cheia de planos para o futuro. Ela era mais parecida com a mãe na aparência, mas tinha herdado a sensibilidade do pai. Aquela sensibilidade que Marcos tinha perdido em algum momento do caminho. Os dois passaram a me visitar regularmente. Às vezes juntos, às vezes separados. Me traziam notícias do mundo deles, me pediam conselhos, me tratavam com um carinho que eu não recebia há anos. Eles me provavam que nem tudo estava perdido, que ainda havia amor genuíno naquela família despedaçada. Marcos nunca mais apareceu. Eu soube por Gabriel que ele tinha afundado em problemas financeiros. Sem a expectativa da herança, sem o colchão de segurança que imaginava ter, ele e Patrícia estavam lutando para manter o padrão de vida a que tinham se acostumado. A casa do condomínio foi vendida, os carros importados trocados por modelos mais simples. Patrícia voltou a trabalhar, algo que ela não fazia desde antes dos filhos nascerem. Uma parte de mim sentiu pena. A parte que ainda lembrava do menino que corria para o meu colo quando tinha medo do escuro. Mas outra parte, maior e mais forte, sabia que aquilo era consequência das escolhas dele. Eu não tinha causado a ruína dele. Ele tinha causado a própria ruína quando decidiu me tratar como um obstáculo a ser removido. Hoje, 1 ano depois de tudo, eu olho para minha vida e mal reconheço a mulher que me tornei. Acordo na hora que quero. Como o que tenho vontade, vou onde me dá prazer. Tenho amigas que me ligam para conversar, que me convidam para almoçar, que comemoram meu aniversário com bolo e velas. Tenho um propósito, com o centro de convivência que leva o nome do meu marido. Tenho paz. Às vezes me pergunto se fui dura demais, se deveria ter dado uma segunda chance, se deveria ter perdoado mais facilmente. Mas então lembro daquele corredor de asilo, daquele cheiro de desinfetante, daquela cadeira de rodas que eu não precisava. E tenho certeza de que fiz a coisa certa. Perdoar não significa aceitar ser maltratada. Amar não significa se anular. Família não significa prisão. Eu passei décadas sendo a mãe perfeita, a mulher que sempre estava disponível. E o que recebi em troca? Uma cadeira de rodas desnecessária e uma semana num asilo esperando uma visita que nunca veio. Mas também recebi algo inesperado: a chance de recomeçar. Aos 72 anos, descobri que nunca é tarde para se conhecer de verdade. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Meu filho me colocou num asilo, achando que estava me descartando. Mas o único descartado foi ele. Não por maldade minha, por escolha dele. Aquele sorriso no corredor do Residencial Primavera não foi de loucura, não foi de desespero. Foi o sorriso de uma mulher que finalmente tinha entendido seu próprio valor. Uma mulher que tinha passado a vida inteira cuidando dos outros e finalmente tinha aprendido a cuidar de si mesma. E essa mulher, posso dizer com orgulho, sempre esteve dentro de mim. Eu só precisava de coragem para deixá-la sair. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.